Olá, muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estar com você para meditar mais uma vez a palavra do Senhor, neste que é mais um encontro diário com Deus. Meus amados irmãos, hoje é dia 3 de outubro do ano de 2021, 27º domingo do tempo comum, dia de graça, domingo, dia do Senhor, aleluia! O evangelho que vamos meditar é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 16, ou Marcos, capítulo 2, de 2 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntavam se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciasse de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não as receber, o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que alegria estar com você, meditando a palavra do Senhor, neste domingo, dia 3 de outubro de 2021. Graça e paz, da paz do Senhor Jesus. No evangelho de hoje, meus amados irmãos e irmãs, Jesus é contundente. Os fariseus queriam sempre pôr à prova o Senhor Jesus e perguntavam ao Senhor Jesus se era permitido despedir a mulher, dar-lhe certidão de divórcio. E Senhor, meus amados, perguntava aos fariseus: o que dizia Moisés? O que Moisés prescreveu? Ele disse, então, os fariseus: Moisés permitiu despedir a mulher. E Jesus disse: mas nem sempre foi assim. Chamando a atenção, meus amados irmãos e irmãs, que desde o jardim do Éden, quando Deus estabeleceu o matrimônio, o casamento entre Adão e Eva, deu-lhes a unção permanente de que homem e mulher viveriam-se como uma única carne e viveriam para sempre. Lá no Evangelho está escrito, lá no Antigo Testamento está escrito: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e abraçará a sua mulher, e não será mais do que uma única carne. Porque, meus amados, tamanha é a união sacramental que homem e mulher adquirem por força do matrimônio. E os discípulos, quando chegaram em casa, começaram a fazer as mesmas perguntas
para Jesus sobre o mesmo assunto. E Jesus esclareceu claramente o que ele deseja que homem e mulher, unidos por força do matrimônio, do casamento, tenham entre si. Jesus dizia muito bem, olha só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério. Olha, isso quer dizer o quê? Que o casamento é único, é uma única vez. Eu não caso hoje para me separar amanhã. A mulher não deve casar hoje para se separar amanhã. Os dois devem saber exatamente o que querem. Por isso que a igreja não força ninguém a casar-se. E ela impõe esta regra da indissolubilidade do casamento. Ou seja, para não dissolver o relacionamento entre homem e mulher. Por quê? O casamento é um sacramento. É algo santo. Foi instituído por Deus desde o Antigo Testamento. E por isso que Jesus quebra as pernas dos fariseus e também quebra as pernas dos discípulos, que queriam uma justificativa. Senhor, para que esta unidade tanta permanente? Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Meus amados, muitos neste mundo ainda querem se separar porque acham que são infelizes. Ora, meus amados, um homem e uma mulher unidos em oração, unidos pelo poder de Deus no sacramento, recebem de Deus a bênção definitiva para todas as suas vidas. Eu não posso casar hoje pensando em me separar amanhã, de forma alguma. Deus abençoa o casal. Os casais passam por dificuldades dia após dia. Mas se não estiverem unidos pelo amor, pela graça, pela misericórdia, perdoando um ao outro, não há casamento, não há matrimônio nenhum que sobreviva neste mundo. Eu não posso, repito, insistentemente, casar hoje pensando em separar amanhã. Eu não posso casar hoje pensando em fornicar amanhã, pensando em trocar a esposa por outra, ou a esposa trocar o esposo por outro, porque isso é pecado gravíssimo, gravíssimo, e pode levar para o inferno. Fornicar é terrível, é um pecado gravíssimo. Assim como relações matrimoniais, sexuais, fora do casamento, é condição de morte. Por isso, tenhamos muito claro, se você decidir casar-se, que seja uma decisão única, verdadeira. Converse muito com o seu noivo, com a sua noiva. Recebam a graça de Deus e saibam que as dificuldades terá se você abandonar sua esposa e casar com outra, se você abandonar o seu marido e casar com outro, você vai ter dificuldades. Eu garanto que a dificuldade do próximo relacionamento será maior, por força do pecado com o primeiro. Por isso, Jesus ele é rigorosíssimo. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque Deus quer a unidade, meu amado. Deus quer a concórdia e não a discórdia. Deus quer a compreensão e não a falta de compreensão. Deus quer a misericórdia. Se eu não aprender a ter misericórdia da minha esposa e a esposa de mim, nós vamos aprender a ter de quem? Com estas palavras, meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, a sua família, o povo brasileiro e o povo deste mundo, para que nós tenhamos saúde e discernimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.